Olá, meus queridos. Nós vamos começar com os nossos assuntos de ciências do nosso livro 3. E nós vamos aprender um pouco sobre a nutrição das plantas e também, logo mais, estudaremos sobre a nutrição dos animais. Todos os seres vivos, eles precisam de alimentos para crescer fortes e saudáveis. As plantas também se alimentam. As plantas também precisam de água. Se a Pro quebrar aqui, ó, essa plantinha, a gente vai ver que dentro dela aqui está toda molhadinha. Então, vamos aprender sobre isso? A água ela é essencial para a sobrevivência dos vegetais. E a maioria deles tem grande quantidade de água em sua composição. Veja a quantidade de água que tem na composição desses alimentos. Olha, por exemplo, o tomate. Aí no gráfico mostra que 94% do tomate é água. A cenoura 90%, o abacate 83%, a madeira 75% e as sementes secas, né, como o nome já diz, ela já é um pouquinho mais seca, tem apenas 10% de sua composição, que é água. Para demonstrar a importância da água para a germinação das sementes, você vai precisar de 2 copos transparentes, pode ser de vidro, pode ser descartável. E aí você vai pegar 2 pedaços de algodão e colocar um pedaço em cada copo. E aí você vai precisar também de algumas sementes de feijão, que é mais fácil para reproduzir mais rápido. E aí você vai colocar em cada copo 2 ou 3 sementes e um dos copos, apenas um, é que você vai molhar. E o outro você vai deixar sem água. E aí você vai observar por alguns dias, aí mais ou menos de 8 a 15 dias, você vai estar observando esses 2 copos. E diariamente você coloca um pouquinho de água no copo escolhido, no copo em que você colocou água no primeiro dia. E aí você vai ficar observando durante umas 2 semanas para ver o que vai acontecer com as sementes. Como é que a planta faz o transporte da água? A água ele permanece em movimento dentro dos vegetais, seguindo sempre o mesmo caminho. Ela é absorvida pelas raízes, aí a água sobe pelo caule e sai das plantas através das folhas. A raiz é o órgão responsável pela captação da água, que inicialmente encontra-se no solo. A raiz retira a água do solo. Junto com esse líquido, a planta absorve nutrientes do solo. Eles são essenciais para o desenvolvimento do vegetal. Em quase todos os vegetais existem canudinhos que passam pelo interior do tronco e levam a água às folhas. Esses canudinhos são chamados de vasos condutores. São tão finos que só podem ser vistos com a ajuda de um microscópio. Eles devem ser assim bem fininhos para que a água seja transportada, inclusive para as plantas mais altas. Os vegetais de pequeno porte, como os musgos, eles não precisam ter vasos condutores, né? Porque não precisa ir tão alto para conduzir a água. Olha só, galerinha, vamos ver como que a água sobe ao longo dos pequenos vasos condutores que existem na planta. Aqui a Pro colocou um corante dentro de um copo, né, com água. E a Pro vai colocar aqui, ó, 3 tipos de canudos. Cada canudo com uma espessura diferente. Então, se a gente observar direitinho, olha só aqui. Dá para ver bem pouco. Observa só que aqui a marca da água, a marca do suco, né, que está aí da água com corante, ela quase não subiu nesses canudos mais largos. Só que esse branco aqui, né, não dá quase para você ver direitinho, mas aqui a Pro dá para ver que está um pouquinho mais alto a água.
Não sei se dá para você conseguir observar que o líquido está um pouquinho mais alto do que nos outros dois canudos, que a espessura é maior. Esse mais fininho, a água conseguiu subir um pouquinho mais. Isso acontece também nas plantas. Para que a água suba até as folhas das árvores mais altas, os canais do interior da planta tem que ser bem fininhos para que possa subir mais rápido. Aqui nós temos a imagem de alguns musgos, né, sobre as rochas e de uma árvore com o nome de sequoia. Olha só a diferença. Os musgos, eles são bem baixinhos, né? Fica apenas coberto, parecendo um grande tapete sobre a rocha. Já a sequoia é uma das árvores mais altas que existem. Então, na sequoia, existem vários vasos condutores para transportar a água em seu interior. Já o musgo não é alto o suficiente, né, para precisar de vasos condutores. Então, não há vasos nos musgos. Então, como a Pro acabou de dizer, as plantas elas eliminam água pelas folhas. Esse processo, denominado transpiração, ocorre através de pequenas aberturas nas folhas, e essas aberturas são chamadas de estômatos. Além de controlarem a respiração dos vegetais, os estômatos também permitem que o ar entre nas folhas e saia delas. Em dias quentes e secos, os estômatos se fecham para economizar água. Em dias chuvosos, ou quando há água em abundância no solo, eles se abrem, possibilitando que a planta transpire. Com essa capacidade de transpiração dos vegetais, entre tantos outros pequenos detalhes que nós observamos na natureza, nós podemos ver a revelação da sabedoria de Deus e um imenso cuidado com que Ele planejou cada ser vivo existente. Ele pensou em tudo, até nesses detalhes de guardar a água, de ficar aberto para receber água. Todos os detalhes Deus pensou não só no ser humano, mas nos vegetais, nos animais. Todos os mínimos detalhes Ele planejou direitinho. Cada vez que nós enchemos os pulmões de ar, o corpo aproveita o oxigênio que é fabricado pelas plantas e quando nós soltamos o ar, que é o gás carbônico, sai. O gás carbônico não serve para a respiração humana, mas os vegetais o utilizam no processo de fotossíntese. Para um pouquinho agora, encha aí o peito de ar, ó. Respira fundo. Que gás você está inalando, ó? Quando você faz isso, você está inalando o oxigênio. E quando você solta, quando você esvazia os pulmões, você está liberando o gás carbônico. Atualmente, em várias das grandes cidades do Brasil, o ar não é muito bom para se respirar. Ele está sendo poluído por fábricas, automóveis, ônibus e caminhões. A fumaça que é lançada no ambiente contém gás carbônico e outros gases também prejudiciais à nossa saúde. Deveria haver mais árvores plantadas nas ruas desses locais, porque assim a qualidade do ar seria melhor, porque as plantas, as árvores, ele iria renovar, limpar o ar poluído. Os vegetais, eles podem ser encontrados em lugares quentes, frios, secos, alagados, altos, baixos, né? Diferentes lugares. Mesmo sendo muito diferentes esses locais, tem uma característica em comum. Esses locais precisam ter a presença de luz. Sem a luz, as plantas não se desenvolvem. Por esse motivo, que não há vegetais em ambientes escuros, como, por exemplo, o interior de uma caverna, nos oceanos, em profundidades não atingidas pela claridade. Não existem algas, pois elas também dependem de luz para sobreviver. No interior de uma caverna não tem luz, então você nunca vai encontrar nenhuma plantinha no interior de uma caverna.
Já em qualquer um outro local onde tem a presença de luz, ali sim pode nascer uma plantinha. Aqui nós podemos observar como os vegetais fabricam seu próprio alimento utilizando água, gás carbônico e luz. Você vê, ó, encontra aí o número 1, que primeiro a água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e chega às folhas. Parte dela é eliminada pela transpiração. Depois, as folhas absorvem a energia da luz solar. Isso é possível porque nelas existe uma substância verde chamada clorofila. Terceiro passo, o gás carbônico do ar entra pelas plantas através das folhas. E depois, com a ajuda da luz, ele recebe a luz solar, então as folhas transformam a água e o gás carbônico em alimento. Durante esse processo, a planta libera oxigênio para o ar. E por último, os alimentos são produzidos nas folhas, eles são distribuídos a todo o vegetal, através do caule, a raiz, todos recebem o alimento produzido pelas folhas. Durante o dia, quando há luz solar, os vegetais realizam o processo de fotossíntese e também respiram. Já à noite, quando há ausência de luz, eles param de fazer fotossíntese, mas continuam respirando. Mas o que é mesmo fotossíntese? Vamos revisar, recapitular? Fotossíntese é quando os vegetais podem transformar apenas água e gás carbônico em todos os alimentos de que precisam. Então, essa transformação recebe o nome de fotossíntese e que eles precisam da luz solar para realizar esse processo. Sem a fotossíntese, os vegetais e os bichos não teriam sustento, porque os vegetais eles fazem a fotossíntese e produzem o próprio alimento. E aí os animais herbívoros se alimentam das plantas e os animais carnívoros comem outros animais. Então, um dependendo do outro. Aí então vem a cadeia alimentar, que nós estudamos na unidade passada, que é o meio pelo qual o alimento passa de um ser vivo para o outro. Então, toda a vida na Terra ela é sustentada pela fotossíntese realizada pelos vegetais. Devemos nos lembrar de que, além do alimento, as plantas liberam o oxigênio fundamental para a respiração dos seres vivos. Até os alimentos que nós consumimos, eles estão relacionados com a fotossíntese. Por exemplo, o pão. De que é feito o pão? O pão é feito de trigo. E o trigo é uma planta que faz fotossíntese para crescer. Portanto, sem fotossíntese não teria trigo. E sem o trigo, nós não teríamos pão. Se nós precisamos de um queijo, de um leite da vaca, a vaca, para se desenvolver, ela comeu capim ou outras plantas. Esses vegetais realizaram fotossíntese. Logo, sem a fotossíntese, não haveria planta. Sem planta, a vaca não iria se alimentar e não iria dar leite para fabricar o queijo, o iogurte, a manteiga e tantos outros alimentos que provêm do leite da vaca. Então, a fotossíntese e a respiração se completam perfeitamente. Essa é uma evidência de que esses fenômenos foram, na verdade, projetados por uma inteligência superior. Foram projetados por Deus.